Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Você está no canal Semeando Fogo, pela misericórdia do Senhor. Sou o pastor Júlio César Araújo e hoje nós vamos concluir, louvado seja Deus, esse tema tão tremendo, irmãos, dos 4 níveis espirituais. É lógico que nós estamos passando por cima, não estamos entrando em cada um, porque senão o vídeo ficaria muito longo, né? O vídeo já tem 20 minutos, 25 minutos, por mais que a gente tente correr, mas enfim, é um tema muito tremendo. Eu glorifico muito a Deus por isso. Aqui Ezequiel, para nós não perdermos tempo, Ezequiel capítulo 47, no versículo 5 diz assim: finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado, ou seja, profundidade. E é isso que eu quero falar hoje, profundidade. Antes disso, eu quero dizer para vocês que existe um livro do Paul Young Cho chamado A Quarta Dimensão, e esse livro ele é muito tremendo e ele bate mais ou menos em cima daquilo que nós vamos falar agora. Falamos do primeiro nível, água no calcanhar; segundo nível, água no joelho; terceiro, água na cintura. Isso representa você aceitando a Jesus, indo aos cultos, frequentando cultos. Representa você dando dízimo, oferta, participando dos grupos na igreja, ativamente. Representa o terceiro nível, você sendo batizado no Espírito Santo, recebendo os dons do Espírito Santo, que são 9 dons. Agora nós vamos para o quarto nível. E que quarto nível é esse? Muita gente, infelizmente, hoje na igreja está no primeiro nível e no segundo nível, e é um número exorbitante de pessoas que estão no primeiro nível e estão no segundo nível. Existe um número muito grande de pessoas que ainda não foram batizadas no Espírito Santo, mas isso não desfavorece ninguém, irmãos, a não ser que você esteja em uma guerra espiritual, porque em uma guerra espiritual, em uma batalha espiritual, você vai entrar com as armas que são fornecidas pelo Senhor. E as armas que são fornecidas pelo Senhor e pelo Espírito é nós sermos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, o crente tem que ter fogo. Se não tiver fogo, não vá para a frente de batalha. Não entre na guerra se você não for batizado no Espírito. Por que no e não do? Porque nós somos imersos no Espírito Santo. Assim como nós somos imersos na água, por isso que João Batista era chamado de imersor, nós somos batizados no Espírito Santo, nós somos mergulhados no Espírito. Louvado seja Deus. E nós somos cheios do Espírito, somos cheios de fogo. Agora tem pessoas que são cheias do Espírito, mas não são batizadas. Eu conheço pessoas assim, pessoas cheias do Espírito Santo, sabedoria, prega bem, pula, sapateia, roda, sente a presença, mas infelizmente, irmãos, não é batizada no Espírito Santo, porque a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Quando você fala em línguas, que desce a língua do céu, que você toma aquele choque e vem na sua boca, vem na sua mente, você abre a boca e começa a falar, pronto, ali você foi batizado no Espírito Santo. E o quarto nível, pastor? Bom, o quarto nível, irmãos, é algo muito mais tremendo. O quarto nível, como Ezequiel mesmo fala, o rio, a água, ela se torna um rio e ela vai crescendo até um determinado ponto, que são águas profundas e você não consegue atravessar a não ser a nado. Ou seja, existem momentos na nossa vida, quando você passa do terceiro nível para o quarto nível, que você começa a ter experiências sobrenaturais. E são essas experiências que são trazidas da quarta dimensão para a terceira dimensão. Nós vivemos em uma dimensão física chamada de terceira dimensão. A quarta dimensão é a dimensão do Espírito. E segundo os judeus, são 10 dimensões espirituais. Paulo foi elevado até o terceiro céu, mas isso não quer dizer que não tenha 10 dimensões espirituais. Deus, ele atravessa todas elas. Deus, ele
vive em todas elas, opera em todas elas. Louvado seja o nome do Senhor. E quando é manifestado aquilo que está acima, ou seja, do quarto nível espiritual para cima, é manifestado no nosso mundo físico, e aí nós percebemos coisas que acontecem ao nosso redor. Mas como que nós vamos entender isso? Vamos lá. Primeiro, arrebatamento. Se você já foi arrebatado, você já entrou no quarto nível espiritual. Porque nós temos 3 tipos de arrebatamento. O arrebatamento de sentidos, onde você está aqui parado e de repente os seus sentidos, você vai lá em um determinado lugar, você vê determinadas coisas, você acessa o mundo espiritual. Um exemplo, eu estava orando ontem quando eu cheguei em casa da igreja, e quando eu dobrei os meus joelhos no quarto, que eu comecei a orar, o Espírito me levou em uma dimensão onde eu via uma guia branca e vermelha. Aquela guia estava em um orixá, e aquele orixá ele dançava, e quando aquele orixá dançava, o Senhor me falava quem é que estava sendo atingido por esse orixá. Então isso é o quê? Isso é o Espírito pegar você e levar o teu sentido até uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual, e ele vai te mostrar coisas e te revelar coisas daquilo que está acontecendo. E é lógico que automaticamente eu orei em cima daquela visão e daquela revelação que o Espírito estava me dando. Então isso daí é um degrau, irmãos, é um degrauzinho, é uma profundidade pouca, vamos dizer assim, porque a quarta dimensão é fundo, irmãos, não tem como você falar assim, não, é até aqui. Não, são águas profundas, e você vai descendo, até o ponto em que a Bíblia vai dizer que Filipe, ele foi arrebatado de um lugar para outro. Tem noção disso? Você tem noção do que é isso? Vamos lá, o primeiro arrebatamento é o arrebatamento de sentidos. O segundo arrebatamento é o arrebatamento de espírito. Você sai realmente do corpo e você vai a um determinado lugar, o teu corpo fica lá como se estivesse morto, tá? Mas não está, você está respirando, mas o teu espírito sai. E aí você vai naquele determinado lugar e depois você retorna. Isso, pela misericórdia, também já aconteceu comigo, quando eu tive uma das maiores experiências da minha vida de arrebatamento, que foi quando o Espírito Santo me arrebatou. Então o teu espírito sai do corpo, o corpo fica lá e depois você volta, né? É o segundo tipo de arrebatamento. O terceiro tipo de arrebatamento é o arrebatamento total, é o que aconteceu com Filipe. Filipe estava num lugar e de repente Filipe é colocado em uma estrada aonde ali passaria uma carruagem daquele eunuco, e Filipe vai lá e prega para aquele eunuco e fala a respeito de Isaías, que ele não estava entendendo nada, Isaías 53, e aí ele explica quem era e o que é, enfim, e de repente ele sai dali e já vai para outro lugar. Então é o arrebatamento total, é o arrebatamento que nós... É muito difícil, irmãos, alguém ter esse tipo de arrebatamento. Particularmente, a Bíblia só me fala sobre Filipe, né? E fala também sobre Elias, que foi levado em um rodamuinho, né? Mas foi embora, e fala sobre Enoque, que também foi transladado, também desapareceu. Então são coisas assim sobrenaturais. E o quarto nível, ele é exatamente isso. São manifestações sobrenaturais. É você invadir, um exemplo, regiões de cativeiro. Quem já foi em regiões de cativeiro? Quem aqui já foi em regiões onde almas estão presas lá? Onde fragmentos das almas estão presas lá? São regiões de cativeiro. Isso você só consegue ver e só consegue acessar no quarto nível. Não tem como, irmãos, no terceiro nível você acessar. É no quarto nível, é tremendo, é você ser arrebatado e você chegar lá, existe um cativeiro, a alma daquela pessoa está presa naquele cativeiro, você consegue ver a alma dela lá dentro daquele cativeiro, ao redor daquele cativeiro tem demônios tomando conta, e você acessa aquela região, acessando aquela região, você acessa aquele cativeiro, você amarra aqueles demônios que estão ali, que são chamados demônios guardiões. Você abre aquele cativeiro em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, você acessa aquela alma que está lá dentro presa e você coloca aquela alma para fora, aquela alma sai
Aquela pessoa, ela é liberta e você coloca aqueles demônios lá dentro e tranca aquele cativeiro. Irmãos, são coisas que parece que eu estou falando, coisas de filme. Eu sei que tem gente que não vai acreditar. Que isso, pastor? Mas a quarta dimensão, a dimensão do espírito não é para qualquer um. E tem coisas que nós nem podemos falar. Tem coisas tão tremendas, porque, irmãos, é você tentar limitar o poder de Deus. É você tentar limitar o que o Espírito pode fazer, irmãos. E não tem limite. A quarta dimensão para cima não tem limite, irmãos. Não tem limite. Sabe, o Espírito, ele pode fazer com você o que você quiser. Agora, como que você acessa isso? Aí que é tremendo. Porque para você acessar isso, para você chegar a esse nível, né, eu ainda quero descer mais, eu quero buscar mais, eu preciso buscar mais. Preciso descer mais, preciso acessar mais. Aí o que acontece? A tua renúncia, ela tem que ser maior. A tua obediência, ela tem que ser maior. A interferência do nosso mundo físico, ela tem que ser menor na nossa vida. Por isso, uma consagração maior, uma separação maior, uma santificação maior. Senão você não acessa. Não acessa. Sabe? É ter os olhos abertos, é ver o mundo espiritual. É você ouvir o mundo espiritual. É você ter sensibilidade ao mundo espiritual. Os 5 sentidos que nós temos agora são transformados em sentidos espirituais. É algo muito tremendo, irmãos. É muito tremendo isso daí e é muito profundo. E existe realmente, sabe? Existe, você tem que acessar. Agora, infelizmente, tem pessoas que não conseguem acessar. Por que não conseguem? Porque estão envolvidas com os problemas do mundo, estão envolvidas com as preocupações do mundo, estão envolvidas em o que vou comer, o que vou vestir, o que vou calçar. E aí fica muito complicado, irmãos, porque tem que haver uma entrega. Tem que haver uma entrega com relação a isso. Sabe, às vezes as mínimas coisas que você pensa que não tem nada a ver, porque infelizmente foi uma das coisas que o diabo conseguiu colocar na igreja, essa história de que não tem nada a ver e tem tudo a ver sim. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver, sede santo como eu sou santo, e santo quer dizer separação, é nós estarmos separados daquilo que Deus não quer que você faça, não quer que você veja, não quer que você toque. Isso daí, infelizmente, atrapalha você chegar a esse nível. Então eu peço a Deus que você consiga chegar a esse nível, que você consiga verdadeiramente andar, como Paulo determina, em espírito, e andar em espírito é andar pelo Espírito de Deus. É você ouvir o Espírito Santo falar com você, é você ouvir anjos falarem com você. Que isso, pastor? É ouvir anjos falarem com você, porque se os anjos que estão ao nosso lado, nos guardando, a Bíblia diz em Hebreus que são anjos ministradores trabalhando ao nosso favor para que nós que vamos herdar a salvação possamos exercer o ministério dado por Deus para a nossa vida. Então existem ministérios proféticos, existem ministérios de mestre, existe ministério de pastor, ministério de evangelista. Então, dependendo do ministério que você está, você é levado para acessar esse quarto nível e acessar as coisas sobrenaturais. E acessar as coisas sobrenaturais é entrar no mundo sobrenatural. Então eu espero muito, muito em Deus mesmo que você consiga acessar, que você consiga entrar, que você tenha sede para você entrar e para você mergulhar. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Paulo, ele conseguiu, irmãos. Paulo foi levado. Você percebe que a vida de Paulo tinha os 9 dons dados pelo Espírito. Paulo, ele acessou o terceiro céu. Paulo viu coisas tremendas, tão tremendas que ele não teve nem como descrever. Ele não teve como colocar nos livros, nas cartas, aquilo que ele viu, porque foram coisas muito tremendas. Então Paulo foi nas dimensões espirituais. Paulo foi até o terceiro céu. Paulo viu coisas tremendas. Paulo ouviu coisas tremendas. E você vê que ele não escreve o que ele viu, porque é algo muito profundo, irmãos. Então tem experiências que Deus dá para nós que são tão profundas que não tem como você descrever, não tem como você passar. Tem coisas que a gente sente, que a gente escuta, que a gente vê, que nós somos levados, que se nós formos falar, vão chamar a gente de doido, vão chamar de maluco, vão chamar de um monte de coisa. Sabe? Não tem como. Então esse é o quarto nível espiritual. É você sair desse nível da terceira dimensão para a quarta dimensão.
E aí você entrando nessa dimensão, são águas profundas. E aí você vai embora. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Espero que você tenha entendido, né? Todos os níveis foram muito rápidos, né? Eu poderia dar muito mais detalhes, mas eu não posso, porque senão o vídeo fica muito longo e aí fica cansativo. Mas eu espero que você tenha entendido. E eu peço a Deus, sinceramente, que a igreja entre nesse nível, irmãos. Nós precisamos entrar nesse nível espiritual. Nós precisamos entrar nesse nível de adoração. Nós precisamos entrar nesse nível de culto. Sabe, cultos de mesmice, irmãos, não dá mais. Não dá, eu não consigo mais. Sinceramente, eu não consigo. Eu não consigo ir um culto onde você já sabe o que vai acontecer. Chegar em um culto onde você já sabe que a liturgia vai ser a mesma, vão cantar os mesmos hinos, vai acontecer a mesma coisa, vão trazer uma palavra e não sei o quê. E aí você sai da igreja e não acontece absolutamente nada. Irmãos, me perdoe, eu não consigo mais. Eu não consigo mais. E em cultos onde você percebe que o Espírito Santo não tem liberdade para fazer aquilo que ele quer, irmãos, não dá. Líderes, pessoas que estão dirigindo cultos, sabe, que não entra em nenhuma dimensão, irmãos, não entra, sabe, está na dimensão da carne, dá oportunidade pela carne, chama o pregador pela carne, entendeu? Irmãos, meu Deus do céu, eu não vou falar sobre isso porque senão dá um outro vídeo, talvez depois eu fale, né? Enfim, se você quiser que eu fale sobre isso, coloca embaixo aí nos comentários, eu quero, que aí depois eu gravo outro vídeo, falando mais com relação a isso, os problemas que nós encontramos nos cultos hoje e que não deveríamos encontrar. Tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Já ia me esquecendo aqui, irmãos, e o Espírito Santo me lembrou. Eu sei que muitas pessoas devem perguntar, pastor, como que você conseguiu passar do terceiro nível para a quarta dimensão? Espiritual, ou da terceira dimensão para a quarta dimensão, quando Deus começou a me levar nos montes. Até então eu ia em vigílias, consagrações, trabalhos de oração, mas quando o Senhor começou a me levar nos montes, foi onde eu comecei a entrar, comecei a acessar, o quarto nível, a quarta dimensão, melhor dizendo, a quarta dimensão espiritual. Foi nos montes, irmãos, pelas madrugadas, em oração, em jejum, em busca. O monte realmente ele traz para a sua vida o sobrenatural. Por que o monte? Porque ali você está sozinho com o Senhor. Porque ali você se entrega, você se abre, você rasga a sua alma. Você entra realmente em uma dimensão espiritual. Para quem não sabe, eu vou falar algo. Nos montes, irmãos, existem portais espirituais. Eu sei que quem é espiritual já viu o que eu vou falar. Existem portais espirituais, portais mesmo, dimensões que você entra. Pela misericórdia, eu já vi um portal sendo aberto. Abriu-se o portal na minha frente, eu de olho aberto, assim, na mata, abriu um portal. Irmão, eu fiquei doido, falei, meu Deus do céu, saíram seres celestiais de dentro, foi algo assim muito tremendo, algo que Deus fez lá no Monte do Azeite com um pastor que estava conosco. Foi um trabalhar de Deus na vida dele muito forte. E aí, na hora que nós estávamos lá, Deus mandou nós levarmos ele, nós levamos ele para a mata, e quando chegamos na mata, que nós começamos a orar para ver o que Deus ia fazer, irmãos, abriu-se um portal na minha frente, parece coisa de filme, é aquela roda assim que vem de repente de outra dimensão, saíram seres celestiais de dentro, irmãos, olha, eu não vou nem falar o que aconteceu, porque só de eu falar eu fico todo arrepiado. Então é isso, irmão, são essas experiências que Deus quer trazer para a igreja, são essas experiências que Deus quer trazer para nós. Sabe, a igreja não pode ficar no natural, irmãos, não pode, meu Deus do céu, mas infelizmente é o que a gente tem visto aí. E aí, para quem já está nesse nível espiritual, não tem como, irmãos. Não tem como, você está comendo uma feijoada, um mocotó, uma rabada espiritual, aí tu vai no culto, o cara vai servir miojo, não, pelo amor de Deus, não tem como, irmãos, não dá, tá bom? Em nome de Jesus, eu espero que você entenda o que eu estou falando e que você busque, tenha forças em Deus para buscar essa dimensão. Oremos, vamos falar com Deus, e hoje eu não estou esquecendo o copo com água, não, está aqui na minha mão, tá? Então, em nome de Jesus, separe aí o teu copo com água. Nós vamos consagrar essa água para bebermos no final, tá? Em nome de Jesus, e usarmos a nossa fé. Ô Pai amado, Paizinho querido, Senhor, Pai, Tu é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza.
Tua palavra diz que Tu és o socorro bem presente na angústia. Deus, quando nós olhamos aquilo que está acontecendo aí fora, e quando nós percebemos na Tua palavra que o Senhor trouxe o reino para a terra, o reino dos céus. O que é o reino dos céus, Senhor? É o extraordinário. O que é o reino dos céus, Senhor? É o Teu poder. O que é o reino dos céus, Senhor? É a Tua vontade sendo manifestada nesse mundo físico. A Tua vontade, que a Tua palavra diz que foi preparada a salvação antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo já estava tudo preparado, em que, Pai, a Tua vontade invadiria esse planeta, invadiria essa dimensão, sabe? A Tua vontade, Senhor, iria descer e se manifestar no nosso meio, porque quando o Senhor trouxe, quando Ele se manifestou, quando entrou, quando acessou e quando começou o seu ministério, aí sim, Senhor, o reino dos céus, Ele foi aberto e começou a operar para combater o reino das trevas. E é isso que nós temos que colocar em mente. É isso, Senhor, que a igreja tem que acordar para viver isso, vivenciar isso. Não é simplesmente você colocar a placa de uma igreja, não é simplesmente você preparar um templo, preparar um lugar para cultuar o seu nome, cantar alguns hinos. Não, não é isso, Senhor. É trazer o céu. Abanto Reb Narab Naragai, Tebanto como Naragai, é trazer o céu, Senhor. É isso, é trazer o céu, é trazer a Tua vontade, sabe, é trazer o Teu poder, é manifestar o Teu poder, Senhor, na nossa vida, porque quando isso é manifesto, Senhor, aí não tem jeito, aí as obras das trevas são descobertas, aí não tem jeito, Senhor, demônios caem por terra, pessoas são libertas, pessoas são curadas, pessoas são transformadas, pessoas são salvas, meu Senhor da glória, porque o céu, Ele veio até nós. Sabe, Senhor, mas nós temos cultos emocionais, é muita emoção, Senhor. Sabe, temos fagulhas, centelhas e sombras daquilo que virá. E aí, às vezes, em cultos de movimento, achamos que é o céu que está vindo. Não, são fagulhas, são centelhas. Por quê? Porque a manifestação do Senhor tem que ter cura, tem que ter libertação, tem que ter salvação, tem que ter arrependimento, tem que ter conversão. Aí sim, Senhor, aí sim, né? Junto com isso você pode ter manifestações do Teu poder, manifestações em cultos pentecostais, manifestações, Senhor, em cultos em que, pela misericórdia do Senhor, o Senhor já fez com que eu tivesse. Cultos de anestesia, onde o Senhor anestesia as pessoas, onde o Senhor cura, onde o Senhor liberta, onde o Senhor transforma, onde o Senhor opera, sobrenatural descendo, aí sim, Senhor. Então, meu Pai, eu te peço, coloca esse desejo nos nossos corações, coloca esse desejo, Senhor, no coração da minha irmã, no coração do meu irmão, para que ele possa se separar cada vez mais daquilo que não edifica, daquilo que atrapalha, daquilo, meu Senhor amado, ó Deus, que vem trazer um impedimento para que ele acesse essas dimensões que eu estou falando. Deus, nós precisamos disso, porque quando nós estamos nessas dimensões, o Senhor avisa aquilo que está acontecendo, o Senhor chega na frente, o Senhor fala ao nosso ouvido, o Senhor nos arrebata, o Senhor mostra. Vamos em lugares espirituais, aonde ontem eu estava conversando com a minha irmã e ela falava comigo que o Senhor levou ela em uma dimensão espiritual e mostrou uma feitiçaria que foi feita com o nome dela. Isso é um arrebatamento e acesso à quarta dimensão espiritual. E nós precisamos disso, Senhor. Então eu te peço, leva a tua igreja a essa dimensão. Leva os meus irmãos, leva as minhas irmãs para essa dimensão. Senhor, deixa eles terem experiências contigo, experiências reais, Senhor. Experiências, Pai, transformadoras. Experiências, meu Senhor, tremendas, Pai, que eles possam ter sede cada vez mais para buscar, para acessar e para estar separados para Ti. Deus, que esse vídeo chegue muito longe, Pai, e que, Pai, a Tua igreja seja despertada, meu Senhor, através destes vídeos, para buscar, para acessar, meu Senhor da glória, para que tenham experiências contigo, Pai, porque aí sim, Senhor, nós iremos, meu Senhor, combater o bom combate,
da maneira que teu filho combateu, combates reais, meu Senhor, combates de vitória. Louvado seja Deus, combates no jejum, combates na oração, combates na tua palavra. Louvado seja Deus, usando essas armas, meu Senhor, que o Senhor colocou à nossa disposição. Ajuda a tua igreja, ajuda os teus filhos, ajuda as tuas filhas, meu Senhor. Muitos viraram sacos de pancada do adversário. Muitos, meu Senhor amado, estão acuados no canto sem saber o que fazer. Oh, meu Pai, muitos, meu Senhor amado, não sabem mais o que fazer, como reagir. Mas, meu Deus, tem misericórdia e nos ajuda. Senhor, eu entrego cada irmão, entrego cada irmã nas tuas mãos. Cada pessoa que está inscrita nesse canal, cada pessoa que vai ouvir essa oração, cada pessoa que vai ver esse vídeo. Senhor, desperta e leva, Senhor, leva para o mundo espiritual. Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Vamos apresentar o nosso copo com água. Senhor, agora pela fé, eu apresento, Pai, essa água. Pai, em nome de Jesus eu dou uma ordem. Água, seja transformada agora pelo poder de Deus. Seja transformada pelo poder do Espírito Santo. E quando nós bebermos essa água, vai servir de saúde para o nosso corpo físico. Em nome de Jesus, está consagrada essa água. Em nome de Jesus. Beba um gole em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem gente que fala assim: eu nunca vi isso, irmãos. As coisas espirituais são para quem é espiritual. Quem não é espiritual, não adianta você tentar explicar. A Bíblia não proíbe em lugar nenhum você usar a fé. Então, não tenho o que falar, tá bom? Deus te abençoe. Continue orando por mim. Sou carente das vossas orações. Minha família é carente das vossas orações. Que eu estarei orando por vocês. Não esqueça de curtir, botar o joinha lá. Não esquece de botar o joinha. Não esquece de se inscrever, você que não é inscrito. E principalmente compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam despertadas para a nossa realidade, tá bom? Beijo no coração. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã.